Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Lead da Memória, um programa produzido pelo Newslink TV. O Lead da Memória busca um resgate do conhecimento e da vivência jornalística cearense. Por meio das histórias de vida dos jornalistas convidados, é feito um comparativo entre as realidades vivenciadas e a fase atual da profissão e dos veículos de comunicação. Eu sou Yasmin Boiadian, aluna do 8º semestre do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza. Neste episódio, convidamos a escritora jornalista e especialista em pesquisa qualitativa Tuti Osório. Tuti nasceu em Portugal, passou a infância em Moçambique e veio para o Brasil na adolescência, onde estudou comunicação social. É também publicitária e produtora executiva de documentários. No campo cultural e literário, Tuti editou uma revista sobre a região do Cariri. Também esteve à frente de um jornal literário digital e escreve crônicas semanais para blogs de notícias de Fortaleza. A trajetória dela como autora inclui lançamentos digitais, como o livro de contos Quando Fevereiro Chegou, A História em Quadrinhos, Sônia Valéria, A Cabulosa e o livro de crônicas chamados Memórias Sentimentais de Maria Aguda, 10 crônicas, um conto e um ponto. Tuti Osório atua em pesquisa qualitativa desde 1990. Construiu uma trajetória investigando diferentes segmentos. Ao longo desse percurso, teve papel de destaque na condução de projetos em campanhas eleitorais, participando ativamente de processos que vão de 1992 a 2024. Confira agora a entrevista feita por Laís Esmeraldo com Tuti Osório. Tuti, seja muito bem-vinda ao Lead da Memória. É um prazer imenso contar com a sua presença aqui. Eu que agradeço a vocês pelo convite. Tuti, ao longo da sua trajetória, você transita pelo jornalismo, pela pesquisa, pela literatura. Como você se define hoje nesse contexto tão diversificado? Menina, definir é uma coisa muito difícil, mas eu posso te falar assim que eu me sinto muito bem, exatamente por poder ser diversificado. Eu gosto muito, eu sou uma nômade não só do território, mas também desses espaços de criação, de intelectuais. Adoro, me sinto muito bem e acho que umas coisas combinam muito com as outras. Sim, elas estão interligadas, É né? vida, né? É vida. E a gente sabe que você editou uma revista cultural sobre o Cariri. Sim. Então, a gente queria saber o porquê dessa região em específico. Então, eu recebi um convite de uns amigos que na época estavam querendo dar visibilidade à cultura do Cariri de uma forma mais sistematizada, porque havia muita coisa, sempre houve, né? O Cariri sempre despertou. E o Cariri, de verdade, sem nenhum favor, é um lugar muito mágico, onde o tempo se passa de uma maneira diferente, onde o colorido é outro, tudo isso é verdade, não é mito nenhum. Então, a gente tentou tratar essas coisas, mas trazendo para a contemporaneidade. Sair da coisa do exotismo, do folclore, o que os jovens estavam fazendo. Aí eu me envolvi com o pessoal de moto, com o pessoal de teatro de rua, com o pessoal que se apropriava da história e da cultura popular para dar uma devolutiva de questionamento, de resistência. Então, a gente conseguiu fazer uma coisa que deu uma outra imagem do Cariri, né? Uhum. A gente não continuou, depois os meninos não prosseguiram, mas temos sempre o sonho de voltar. E quais foram os desafios que marcaram essa atuação na valorização da identidade local? Conhecer profundamente, ao mesmo tempo em que fazia, porque eu não tive tempo para me aprofundar como eu considero essencial antes. Demonstrar para as pessoas locais o grande respeito e admiração que eu e a minha equipe nutríamos por elas, ampliar uma equipe local o máximo possível, treinar, capacitar, buscar. Então, foi muito... Quando eu me senti totalmente envolvida com o Cariri, o desafio era conseguir respirar com tanta intensidade. Nossa, deve ter sido gratificante, né? Maravilhoso. E de que forma a sua vivência no jornalismo influenciou a escolha dos temas e personagens dos seus textos? Então, influenciou bastante, porque é a coisa de você... O jornalismo te obriga a observar a vida com um certo distanciamento.
Isso é um sofrimento muito grande. Quando a gente consegue transformar isso em literatura, a gente sofre do mesmo jeito, mas a gente está autorizada. No jornalismo, a gente tem que ter aquele cuidado, né? Você não pode ficar dando show, dando piti. Na literatura, você pode chorar muito, antes, depois, durante. Então, assim, me inspirou bastante e me ajudou a escrever, acredito eu, melhor no sentido de reportar a vida. Eu gosto de contar histórias, então o jornalismo me ajudou a me interessar, a conhecer e aprender a contar também, porque eu acho que contar é um aprendizado. A gente faz isso com as crianças e a gente faz bem de dar oportunidade para as crianças contarem, né? Me conta como uma história. A dor que você está no pezinho, a dúvida que você tem, não está com vontade de comer. Qual é a história? Acho isso bem importante. Incrível. E Tuti, você vem atuando em diferentes formatos e plataformas, né? Então, como é que você percebe as transformações do jornalismo e os impactos em contar histórias? Plataforma, você fala na questão do digital? Isso. Então, o digital eu acho muito importante como uma forma de ampliar, de tornar mais acessível. Mas penso que a gente tem que ter muito cuidado para isso não interferir na nossa criatividade e no nosso sentimento, que a gente não se torne assim plástico no sentido de sem vibração, sabe? Acho que é muito importante que o digital esteja a favor de colorir mais a nossa vida, de dar mais movimento, de até transformar em realidade coisas que quando eu era criança eu sonhava com umas coisas que hoje o digital tornou realidade. E eu, quando era criança, achava que aquilo era impossível de se concretizar. Eu cresci num lugar que não tinha televisão. Até a primeira vez que eu vi televisão, eu tinha 8 anos de idade. Você cresceu em Moçambique, não foi? Em Moçambique, numa cidadezinha que não tinha nada, coincidentemente. Mas aí, hoje, o digital, eu acho que ele tem que estar a favor de nos fortalecer. Ele não pode nem nos substituir, nem criar uma facilidade ou uma obrigação, sabe? Vamos também ser presencial, vamos também ser de verdade. Eu cheguei aqui, a gente se abraçou. É muito bom poder se cumprimentar com um abraço, né? Isso. É muito bom. E o digital, muitas vezes, ele ajuda, mas ele não pode distanciar a gente da nossa humanidade, é o que eu quero dizer. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco. Retornamos com o Liz da Memória. Neste episódio, contamos com a presença da jornalista Tuti Osório. Neste segundo bloco, vamos conversar sobre a sua trajetória enquanto escritora. Tuti, como nasceu o seu interesse pela escrita literária e quais foram suas principais motivações? Desde pequenininha, mas eu só destravei depois dos 50 anos. Foi uma longa trajetória. Porque eu tinha muito receio de ser ridícula, tinha excesso de filtro Eu nunca achei que bastava redigir bem um parágrafo para acreditar que você pode escrever um livro. Então eu levei bastante tempo assim, burilando e me sentindo bem. Né? Quando eu leio as coisas e eu não tenho certeza se fui eu que escrevi, é porque o negócio chegou num ponto bom. Legal, gostei da técnica. E em que momento você decidiu publicar os seus textos, certo? E como foi a experiência do feedback das suas primeiras publicações? Então, eu comecei a publicar num jornal literário digital que eu fazia junto com as minhas filhas, principalmente com Manuela, mas a Camila participava bastante também. E aí eu comecei a publicar textos meus. Eu convidava e criei heterônimos, teve assim muita peripécia boa com esse jornal. Desse jornal eu passei a publicar crônicas em blogs e a partir dessa publicação de crônicas em blogs que eu resolvi reunir em livro, o primeiro livro, que é As Crônicas da Tuti, e depois já estou desenvolvendo 2 romances, livros para criança. Aí eu sou muito assim, sabe? Eu demoro para desemperrar e depois eu faço tudo ao mesmo tempo e vou soltando. Porque a pesquisa também ela é muito inspiradora, mas me toma bastante tempo. Me toma não, de uma forma positiva.
me ocupa. Você trabalha, né, como você falou, com diferentes formatos, crônicas, contos, quadrinhos, né? Sim. E o que mais te atrai nessa diversidade de linguagens e narrativas? Então, eu gosto de tudo, tá? Eu não tenho uma preferência, porque cada gênero, cada formato, ele possibilita uma trajetória que eu gosto de... É um nome que eu dou, uma caminhada, digamos. Então, acho legal o romance curto, que é a novela, que tem as duas denominações. O conto, a crônica... As minhas crônicas, elas são um pouco ficcionais, não são totalmente realidade, mas eu não acredito em realidade que não tem ficção pelo meio. Eu sou meio, assim, meio Conrad, que não sabia se sonhava ou se estava vivendo mesmo. Então, assim... Acho que a mistura é que é a coisa verdadeira, a mistura de tudo. Tem muito de romance em crônica, tem muito de crônica nos romances e por aí vai. Seguimos com mais um intervalo e daqui a pouco voltamos com o terceiro e último bloco. Retornamos a conversar com a jornalista Tuti Osório, nossa convidada do Lead da Memória. Tuti, neste último bloco vamos falar sobre pesquisas, ok? Nós já falamos sobre jornalismo e literatura, mas tem essa outra especialidade que é a pesquisa qualitativa. Como surgiu seu interesse em trabalhar nessa área de investigar a opinião popular? Então, eu comecei como coordenadora de quantitativa. Há muitos anos, tinha uns 20 anos. Com esse trabalho, eu tinha muito contato com a população, principalmente a população de base, de bairros mais distantes, no caso de Fortaleza, mas fiz pesquisa em outras cidades e em outros países. Foi daí que surgiu a vontade de ouvir as pessoas de uma forma mais aprofundada, que é o que a qualitativa possibilita. Você entrevista em pequenos grupos ou pequenos conjuntos de entrevistados individuais e você consegue se aprofundar mais no sentimento das pessoas, no comportamento, no que as motiva, no que as estimula e o porquê delas perceberem determinada coisa. Não é mais só uma escolha de opções, mas o motivo pelo qual aquela opção é a sua escolhida. Uhum. Isso me interessou demais. E em um cenário político cada vez mais guiado por dados, certo? A pesquisa eleitoral ela ainda é reduzida a um só indicador. Então, por que focar só na intenção do voto pode ser uma visão limitada? E de que forma isso pode impactar negativamente a estratégia de uma campanha? Que você precisa saber por que a pessoa está com aquela intenção de voto. Assim, eu estou pensando em escolher, que as escolhas são por pessoas, né? Candidatos. Por que me interessa esse candidato mais do que outro? Porque eu tenho uma identidade com o jeito dele ou dela, pela plataforma, pela história de vida. Então, é esse conjunto de coisas que motiva. A sua escolha não é uma escolha pura e simples. Não há uma história assim de que eu vou votar porque vou votar. Não, tem muitos porquês. Então, essa intenção de voto tem que necessariamente ser aprofundada. Se for só guiado pela intenção pura, dificilmente vai chegar num bom lugar. Tuti, então, o que são, assim, você pode explicar para a gente o que são os métodos qualitativos e o que eles conseguem captar, como você já vem falando, o que eles conseguem captar que os quantitativos não conseguem? Então, é assim, eles são complementares, né? O qualitativo a gente faz tanto entrevistas individuais, com perguntas abertas sempre. A pergunta, às vezes, não é uma pergunta, ela é um tópico que eu jogo. Vamos, neste momento, falar sobre tal tema. Como é que vocês se sentem, como é que você gosta ou não gosta, é muito por aí o tipo da pergunta. Ela pode acontecer em grupos, são grupos entre 6 e 12 pessoas, no máximo 12, porque senão fica muito caótica a conversa, ou então individuais. E tem também, hoje em dia, que eu gosto muito, um modelo que chamam de antropológico, que você entrevista no local cotidiano, nas famílias, nos bairros, na praça. Você se mistura com o dia a dia das pessoas.
Porque no grupo acontecido fora, você cria um ambiente, não é que ele é artificial, mas ele distancia a pessoa do dia a dia dela. Então, é interessante acrescentar sempre esse modelo de ir lá no local. O que ele te entrega? Ele te entrega o sentimento, porque às vezes a pessoa ela está fixa que não gosta de um governador, por exemplo. Não gosto. Mas por que você não gosta? Ah, porque ele é assim, porque ele é chato, porque ele é metido, porque ele não dá prioridade à saúde, porque eu passo horas no posto. E quando foi a última vez que você foi numa UPA? Ah, fui outro dia com a minha prima. O que a sua prima estava? Era uma dor de barriga, que eu bem disse para ela que ela podia ter resolvido na farmácia. Aí você começa a conhecer. A pessoa está com uma resistência a situações humilhantes que ela sofre diante de sistemas que deveriam fazer uma entrega pública. Então, o problema dela não é com o governador e com todo o trabalho dele, é com pontos que atravessam o cotidiano dela. Então, a gente precisa compreender. A qualitativa leva a gente a compreender melhor. E dá para a gente fazer uma evolução, como era há 20 anos atrás, em 2006, como é agora. Né? O que foi que a gente conquistou ou perdeu em termos políticos especificamente, porque a gente pode fazer sobre qualquer assunto. Então, você ganha a compreensão dentro de limites e a partir de referência. Qual é a referência? É o roteiro. O roteiro é feito com base nos objetivos da pesquisa. Ela não é uma verdade universal, nem absoluta, nem incontestável. Ela é de acordo com os referenciais que você estabelece como corte. Entendi. É bem complexo, né? Assim, ela é bem... mais ou menos como um trabalho acadêmico. Você tem que partir de referências, porque jamais será sobre tudo, nem sobre a totalidade. Então, a gente tem que ter consciência que aquilo ali é um pedaço do assunto, né? Como se fosse assim, um pedaço de fazenda. Tipo um recorte. Vai fazer um recorte, exatamente. Entendi. E na sua experiência, de que forma a cultura, a comunicação e as vivências individuais, elas influenciam na formação da opinião do eleitor, por exemplo? Completamente. Não existem pessoas sem estarem em contexto. Então, sempre a cultura, a inserção, a história de vida. A gente chama, por exemplo, de fronteiras pessoais. Se a pessoa acabou de sofrer um trauma horrível decorrente de um mau funcionamento de um atendimento de educação, de saúde ou de assistência social, ela vai estar necessariamente resistente a qualquer política pública, a qualquer ação pública. Então, a gente tem que identificar, não é isolar, mas considerar a fronteira e o sofrimento individual. Na qualitativa, inclusive, você tem que dar espaço para a expressão desse sofrimento. Senão você reprime, aí você está orientando a expressão. Então, a gente tem que ter habilidade para dar esse espaço, não deixar que esse espaço tome o tempo todo da pesquisa, mas ele precisa acontecer. Ele não pode chocar demais as pessoas, mas ele tem que ser um sentimento para os outros também, que não são exatamente os que estão sofrendo. E por aí vai. É sempre, como você falou, é um pouco complexo. Não, é mais uma modalidade de aproximação e recuo, porque senão você não consegue, você tem que estar muito ligada sempre. Não tem como começar um grupo e deixar as pessoas falarem. Não existe isso. E isso não é que é uma dificuldade, é uma característica. E porque é complexo é que é interessante, porque o ser humano é complexo. A gente não tem só o bem, só o mal. Né? E tem várias leituras do que é que significa os dois existirem juntos. Sim. E a gente estava falando de recorte, né? E a pesquisa eleitoral, ela retrata aquele momento, né? Aquele recorte. Então, como é que ela deve ser utilizada de maneira estratégica para que não se caia em conclusões precipitadas? Nem conclusões precipitadas, nem pressupor que você já sabe. Ah, pronto, o eleitorado está polarizado. Não é bem assim. Isso aí é uma leitura simplista. Vamos ouvir as pessoas. Primeiro, o que é que você chama de polarização? Né? As pessoas sabem o que é isso. As pessoas sabem o que é esquerda e direita. Elas sabem o que é conservador e liberal. Elas sabem qual é o papel real do Estado, o que é que o Estado protege ou não protege. Que segurança ou insegurança ele confere a gente. Tudo isso tem que ser conhecido. Não adianta só assim, candidato tal, característica tal, plataforma tal. Aí você cai na mesmice.
né? Você precisa ir além do óbvio. O objetivo da pesquisa, qualquer pesquisa, não só a qualitativa, mas a qualitativa em especial, é desvendar o que está para além do óbvio, o que está para além da superfície. E por isso é desafiador e por isso tem que ser feito com muito estudo e com muito preparo e com muito respeito pelo eleitor, porque tem gente que trata eleitor como se fosse robô. Enche ali a sala e não está nem aí, são pessoas. Entendi. E Tuti, e hoje? No que você está atuando, já que estamos em tempos eleitorais? Então, eu estou com projetos de pesquisa qualitativa relativa às eleições. Alguns são permanentes, nunca se interrompem, independentemente de ser época de votação ou não. Outros são novos, mas o tempo todo o meu trabalho e agora também é de compreender a função das políticas públicas, que elas sejam úteis, porque as pessoas só votam e só são coerentes e fiéis a esse voto se a política pública fizer sentido na vida delas. O eleitor não é enganável. Qualquer político que acredita nisso, ele está enganando a si mesmo. E não precisa disso. A gente pode não enganar nem a si mesmo, nem ao eleitor. Então, nesse momento, estou com projetos voltados especificamente para legislativas, para executivo, para todos os momentos que vai ter de votação a partir de outubro, né? Sim, vai começar a campanha, né? Aí isso aí envolve estudos de comunicação também, da forma como se alcança comunicar-se no sentido do eleitor entender o que você quer dizer. Não é o de manipular, nem o de enganar. Esse daí nunca funciona. Depois, lá na frente, vai dar errado. Toda vez que é uma intenção de se comunicar realmente, de conscientizar realmente, é o caminho mais legal. E a qualitativa também ela é mais eficiente quando ela pretende conhecer a verdade e não forçar as pessoas a dizerem aquilo que é mais confortável e mais fácil de interpretar. É minha maneira, tá, de entender o trabalho. Mas eu sou bastante feliz porque vejo que a maioria de quem está trabalhando com isso hoje tem esse entendimento também. Tuti, muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação, certo? Foi um momento muito interessante e com certeza de muito aprendizado. Você tem algum recado para nos dar nesse ano eleitoral? Sim, um recado importante é o seguinte, que muitas vezes a gente procura o que é conclusivo, né? Vamos tirar uma conclusão, afinal de contas, qual é o resultado? E nada é conclusivo, na verdade. O grande desafio é a gente conviver muito mais com a dúvida do que com a certeza. Então, a eleição é sempre muito mais sobre a dúvida, sobre a tentativa, do que sobre a certeza e sobre a solução definitiva. Então, acho que todos nós precisamos pensar muito nisso, tanto em termos de pesquisa, como em termos de campanhas, como em termos de atuação. Porque política é vida também. Não existe existência fora da política. Por mais que a gente ache que talvez esteja se praticando de uma maneira que a gente não preferia que fosse diferente, mas faz parte da nossa vida, então vamos lutar pela nossa existência para que ela seja a melhor possível. Isso passa pela eleição. Com certeza, viva a eleição, viva a democracia. Muito obrigada, Tuti, pela sua presença. Foi um momento incrível de muito aprendizado. A conversa do Lead da Memória do Newslink TV chega ao fim. A gente se encontra no próximo programa. Tchau!